Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz o texto sagrado desta maneira: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Amém? Meus irmãos, eu tenho o hábito de dizer que se dias de perseguição viessem contra a Igreja de Cristo e você não pudesse mais portar uma Bíblia nas suas mãos e tivesse que escolher uma página da Bíblia, minha recomendação: rasgue e guarde consigo a página que contém o capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Por quê? Porque ali está toda a instrução de Cristo para a sua igreja. Veja, quando Jesus escolhe, elenca 7 congregações específicas da Ásia Menor para mandar alguns recados para estas igrejas, e ele manda João escrever uma carta que circulasse pelas igrejas, e cada igreja com suas características positivas e negativas. Com toda certeza, ao estudarmos a história da igreja, ao estudarmos o livro do Apocalipse, ao estudarmos a palavra de Deus, nós descobrimos que todas as características constantes nestas 7 congregações são as características dos nossos dias para todos os crentes de todos os tempos. Mas veja consigo que o que nós temos aqui é uma igreja em específico, que é a igreja de Pérgamo. Porque esta igreja está recebendo uma palavra da parte de Cristo? Porque ele já havia mandado João escrever a Éfeso e também a Esmirna. E todas as duas cidades / igreja tinham as suas próprias dificuldades. Mas esta igreja, a igreja de Pérgamo, que leva o nome do local aonde se difundiu, aonde cresceu o uso do pergaminho como material para escrita, um local onde havia grandes bibliotecas, onde haviam templos grandiosos, templos de adoração a Esculápio, que é o símbolo da medicina, templo de adoração também ao imperador, havia outros templos, enfim, ali estava também uma igreja cristã. E esta igreja, ela recebe uma notificação, e a notificação de Jesus não vem para todos os crentes, ela vem para o anjo da igreja que está naquele lugar. E é por isso que eu friso sempre que, por mais que você, como membro da igreja, como crente em Cristo, às vezes você olha para o pastor da sua igreja e diz: uau, que pastor chato, fica pegando no nosso pé,
para que nós venhamos para a oração, para que nós participemos dos cultos, para que nós consagremos a nossa vida, para que nós leiamos a Bíblia, para que nós participemos dos estudos bíblicos. Que pastor mais chato, né? Você não pensa isso de vez em quando? Eu sei que está aí na ponta do cérebro, mas é que o pastor é chato porque Jesus é mais chato ainda com ele. E Jesus começa dizendo: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? O Império Romano, de quem vocês têm medo, os poderes humanos, de quem vocês tanto temem, tem uma espada que corta a carne, que corta o corpo, mas ele só pode ferir até aí, só pode ferir o corpo. Mas eu, o Senhor diz, sou aquele que tenho a espada afiada de 2 gumes. Eu corto o corpo, mas também corto a alma e o espírito, divido juntas e medulas, e a minha palavra, a minha espada é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, Jesus se apresenta como aquele que deve ser temido muito além das circunstâncias humanas. Isso por si só, aqui já podíamos parar com um grande recado da parte de Deus. Por que você teme tanto aquilo que pode tirar a tua vida aqui? Por que você teme tanto aquilo que pode fazer falta aqui nesse mundo? Se somos peregrinos, se somos passageiros, nada deste mundo é sempiterno, nada dura para sempre. Mas a tua alma é preciosa, a tua alma foi custo de sangue no Calvário para o resgate da mesma. E é por isso que ele briga pela tua e pela minha alma, e ele tem ciúmes de nós. E é por isso que ele enviou o seu Espírito Santo para viver no nosso meio. Nós falhos, falíveis, pecadores, miseráveis, mas ele geme com gemidos inexprimíveis, porque quer transformar-nos em alguém que vai morar no céu. Aleluia! E aí, o Senhor diz para o anjo da igreja, transmitindo esse recado para todo o povo: eu conheço, eu sei o lugar onde tu habitas. E o lugar que tu habitas é o trono de Satanás. Deixa eu perguntar para você, brasileiro que me escuta nessa noite. Parece que ele estava falando para nós, escrevendo para nós, para o nosso país, um país onde Satanás tem mandado e desmandado nas esferas mais altas, tem, como diz o pessoal aí, tem pintado e bordado e fazido a festa e feito a festa. Parece que Jesus sabia. E quando você passa por esses dias apertados, por esses dias de angústia, e você diz: não sei o que está acontecendo comigo, tem uma angústia no meu peito, tem uma dificuldade, eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de me jogar num canto escuro, eu tenho vontade de parar com tudo, eu tenho vontade de largar e sair correndo. Outro diz: eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não paro de ficar doente, eu doente. Outro diz: eu sou tentado 24 horas para cair no pecado, na lama, na desgraça, na miséria. Você não entende isso. Claro que você não vai entender. A nossa luta verdadeiramente não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestes. É por isso que você se sente pequeno, oprimido, compactado, porque Satanás está sabendo que o tempo dele está chegando ao fim. Breve virá aquele que arrebatará a sua noiva, e você se sente apertado nesse mundo,
Paulo já escrevia sobre isso. Eu no corpo sinto a vontade de ir embora, porque aqui não tem mais lugar para mim. Mas enquanto eu estou aqui, me sinto na responsabilidade de fazer o meu melhor, de trabalhar para Cristo enquanto Ele não volta. Aleluia! Aí você tem a explicação. Por isso que quando Paulo escreve aquela madura carta aos Efésios, ele lembra-nos de que para você e eu sairmos para lutar contra as hostes espirituais da maldade, tem no capítulo 6, um pouquinho antes, ali no versículo 10, tem uma frase que me marca, ele diz, havendo feito tudo. Você sabe o que é havendo feito tudo? É mais ou menos assim, você vai convidar alguém que é muito importante para você, alguém que te é muito caro, para almoçar na tua casa no domingo. Mas você não quer que essa pessoa chegue às 9 da manhã, às 10 da manhã, porque você vai estar com a cozinha virada, com as coisas, as panelas, as coisas por cima da mesa. Então você marca para que essa pessoa chegue ao meio-dia. E aí, meu irmão, quando você acorda de manhã, é uma corrida contra o tempo para que a sua carne de panela asse e fique saborosa, para que o seu arroz fique quentinho e soltinho na hora certa, para que o seu macarrão fique com sabor de alho, soltinho, maravilhoso, para que a sua maionese esteja pronta na temperatura certa, para que a sua salada esteja cortada, filetada da maneira correta, devidamente temperada, para que os suplás estejam sobre a mesa, as taças, para que o suco esteja gelado. Você quer deixar tudo pronto para quando a sua visita chegar, você já tenha tirado o avental, já tenha arrumado o cabelo, já tenha dado uma perfumada no ambiente, e você quer que a pessoa chegue e você possa olhar e dizer, havendo feito tudo, pronto a receber a visita. Bom, na vida espiritual é igual. Não adianta, Paulo começa a partir do capítulo 3, do capítulo 4 em diante, dizer, para fazer tudo tem que arrumar. Primeiro, Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o bom desempenho do ministério, para o crescimento das juntas, tal. Primeiro, tem que andar redondo, certinho, em comunidade, cada membro com o seu líder, com o seu pastor, atendendo às diretrizes bíblicas, fazendo as coisas certas. Começa aqui dentro. Quando a casa não está arrumada aqui, não adianta evoluir para frente. E aí ele diz, bom, aí vamos agora para o básico, família, que marido e mulher, pais e filhos. Depois ele vai lá para os negócios, patrões e empregados, que os pagamentos sejam feitos tudo certinho, andando não como quem está na escuridão, não, fazendo as coisas da maneira correta. Daí ele vai dando toda uma série de recomendações. E aí chega lá no capítulo 6, havendo feito tudo, meio-dia, na hora de chegar o convidado, aí sim, tomai toda a armadura de Deus. Porque não adianta você botar uma armadura. Eu machuquei o dedo aqui semana passada e eu não pude botar anel, aliança, não pude botar porque estava machucado. Então uma armadura machucada, em cima do machucado, não funciona. Enquanto o seu espírito, enquanto a sua alma, enquanto o seu corpo não estiver devidamente curado, não adianta sair para a batalha, meu irmão. É isso que Jesus está dizendo. Eu sei o lugar que tu habitas. Eu sei as tribulações que tu passa. Eu ficava preocupado antigamente, digo antigamente porque eu não vi mais isso recente. Vi talvez um outro caso, mas antigamente tinha muito disso. O cidadão entregava a sua vida para Jesus, verdadeiro, sincero, vinha à frente, chorava, orava, recebia oração, mas no outro dia ele já estava com uma malinha embaixo do braço, querendo sair para o campo missionário. Devendo da praça, a família em casa sem o devido apoio e assistência, às vezes brigado com a família, brigado com a vizinhança, sem um suporte financeiro, e já querendo sair para fazer missões. Não.
havendo feito tudo. Faz tudo primeiro. Resolve a vida primeiro. Isso não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Tem todo um processo de amadurecimento. É por isso que o apóstolo Paulo trabalha muito isso para Timóteo, dizendo: Timóteo, não separa para o ministério o neófito, o novo convertido, aquele que não tem estrutura, aquele que não arrumou a casa ainda. Bem, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Mas tem uma coisa boa que ele diz para o pastor da igreja de Pérgamo: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. E aí ele faz uma comparação que eu vou entrar na mensagem a partir daqui. Ele diz: ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ou minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Bom, essa carta de Jesus para Pérgamo, ela é marcada, como eu já disse, por muitos contrastes. Nós temos aqui um povo fiel, vivendo em um ambiente dominado pela idolatria. E nesse ambiente, Jesus faz destaque ao nome de um homem que você não deve ter lido nada por aí. Antipas, esse nome, ele surge na história, agora como tradição histórica, como sendo o bispo de Pérgamo. Era aquele, o ancião que cuidava da igreja de Pérgamo. E esse Antipas, ele se torna, segundo o texto que nós lemos, um símbolo de eterna coragem espiritual e de grande fidelidade a Cristo. Mas, pastor, não tem muito escrito sobre ele, mas vamos pensar assim. Pérgamo, como eu já disse, era o centro religioso e político da Ásia Menor, era conhecido por muitos templos pagãos e principalmente por um fortíssimo culto ao imperador. Ali, meu irmão, confessar Jesus Cristo é o Senhor era abrir fogo contra Roma, era um ato de rebeldia. E por conta desse ato de rebeldia, Antipas pagou com a própria vida. E deixa eu lembrar para você, antes de falar sobre a morte de Antipas, pensar que poucas pessoas na Bíblia são chamadas de amigos de Deus. Você lembra quem aí? Abraão? Quem mais? Que é amigo de Deus? Daniel? Mais algum aí amigo de Deus? Você lembra de mais algum? Noé? João? Poucos são chamados amigos de Deus. E é interessante que Jesus, o que ele diz de Antipas? Minha testemunha, meu fiel. Então, o que Jesus faz com Antipas? Ele dá para Antipas o mesmo título dele. Você quer ver uma olhadinha? Apocalipse 1:5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Então, Jesus se apresenta lá para João em 1:5 como a fiel testemunha. Agora ele fala de Antipas, minha testemunha, meu fiel. Está dizendo, o Antipas, eu converso com ele cara a cara, é meu amigo. Assim como eu sou a fiel testemunha, Antipas também é minha fiel testemunha. Por quê? Porque ele foi fiel a Cristo até o fim. Ah, pastor, ele tomou um tiro? Não. Ele tomou uma flechada? Não. Foi apedrejado? Não. Você já ouviu falar de um... Meu Deus, isso aqui é terrível, meu irmão. Não sei se você já ouviu falar de um instrumento chamado o touro de bronze. A outra versão fala de o boi de bronze. Esse boi de bronze, ele foi criado por Périlos, um escultor grego, lá no século 6 a.C. Era antigo negócio. E foi o rei Fálaris, esse rei lá da Sicília, que mandou o Périlos criar um instrumento específico. Tinha o tamanho natural de um boi, era oco, todo feito de bronze
moldado de bronze, ele tinha só umas saidinhas de ar, em formas de uns canos que saía pelo nariz do touro, de modo que quando alguém estava lá dentro e gritava, o barulho que saía pelas narinas do touro de bronze era semelhante ao mugido de um boi, por isso era o touro de bronze. E aí, pastor, abria-se um compartimento, botava o cidadão dentro, trancava e botava fogo embaixo. E aí você consegue imaginar, quando você pega numa panela quente e queima a ponta do dedo, ou encosta lá no seu fogão e queima assim a mão, o dedo, faz aquela bolha terrível que você fica uns dias assim sentindo aquilo latejar. Agora imagina você deitado em cima de uma chapa que está incandescente, fritando aos pouquinhos, meu irmão. Fritando, e o seu couro sendo frito e caindo aos poucos e você não podendo sair dali. Era tão terrível a criação desse touro de bronze que a história diz que o Fálaris chamou o Péricles e disse: foi você que criou esse negócio, que negócio bom, né? Guardas, põe ele aí dentro para testar para ver se é bom. E o Péricles foi o primeiro que foi frito na obra que ele inventou. E depois, anos depois, numa invasão naquela terra, o próprio Fálaris foi colocado dentro desse boi e foi fritado lá dentro. Mas deixa estar que a invenção ficou por ali sendo usado posteriormente pelo Império Romano também. E aí ele pega agora esse homem chamado Antipas, um crente em Jesus, um obreiro de Deus, um homem que pregava o amor de Cristo, coloca em praça pública dentro daquele boi e começa a fritá-lo. Mas a história também vai nos dizer que em nenhum momento Antipas gritou para sair o mogido, mas ele dizia: Jesus Cristo é o Senhor, arrependei-vos porque Ele quer vos salvar. E ele foi fritando aos pouquinhos dentro daquele touro até que morresse. Por isso que Jesus chama ele de a minha fiel testemunha. Meu irmão, essa é a primeira lição que eu tiro desse texto. Ser fiel em um ambiente hostil. Porque quando Jesus diz: conheço onde habitas, onde está o trono de Satanás, Jesus estava dizendo: eu sei, ali está o trono de todo poder espiritual maligno. É terrível, há idolatria, há perseguição, há pecado institucionalizado, mas mesmo nesse ambiente, Antipas se mantém íntegro. Não tinha ninguém para dizer: Antipas, olha, Jesus está olhando. Não, Jesus diz: ele é minha fiel testemunha. Ninguém está olhando para ele, mas ele não se curva diante da pressão social e política dos seus dias. Ele diz: eu fui chamado para falar de Jesus e é ele o Salvador da sua alma. Bom, na verdade que eu extraio daqui que você, como crente, também vive numa espécie de Pérgamo em nossos dias. O mundo que nós vivemos está moralmente corrompido. E você sabe disso. É um mundo que está em confusão espiritual. De vez em quando alguém me manda esses videozinhos curtos que rolam na internet de supostos mestres, doutores, pastores, líderes espirituais, versados da Bíblia Sagrada, que duvidam da palavra de Deus, que duvidam das verdades de Deus, que duvidam do texto sagrado. Meu irmão, esse é um mundo que está espiritualmente confuso. Mas você não foi chamado para confusão, você foi chamado para o simples. Quando Paulo escreve aos Coríntios, a sua segunda carta, ele diz: eu temo que Satanás vos engane e vos corrompa da simplicidade do Evangelho.
Jesus é muito claro, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Em Cristo você é livre. Ninguém deve colocar jugo sobre o seu pescoço. Ninguém deve ditar o que você pode ou não pode fazer. Você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito de Deus, e se te faltar alguma coisa, aqui você tem pastor para te orientar, mas que o Espírito Santo mande no teu coração. Aleluia! Glória a Deus! Ser fiel é não se dobrar às exigências desse sistema mundano, horrível. E às vezes vai te custar amigos, vai te custar posições, vai te custar prestígio. Às vezes vai te custar algumas coisas. Mas viu, como Paulo escreve, tudo isso eu considero como esterco. Se for para ganhar Cristo, isso não tem valor nenhum. Esterco tem valor. Onde é que o esterco tem valor? Lá na planta, no basicão, para crescer e tal. Mas ninguém guarda esterco na cozinha. Ninguém guarda esterco na sala, ninguém guarda esterco no quarto. Por quê? Porque ele tem seu valor lá do lado de fora. Dentro da tua alma tem que estar limpo. A presença santa de Deus tem que estar lá dentro. Fidelidade não é conveniência, fidelidade é convicção. Convicção que eu estou agradando o meu Deus. Você pode, meu irmão, estar rodeado pelo pecado, mas uma coisa é verdadeira: o lugar onde você vive não define quem você é. Jesus conhece o contexto da tua habitação, ele conhece a tua alma, e isso basta para nós. Bom, a segunda verdade que eu encontro nesse texto, o próprio Jesus diz: retens ou guardas o meu nome e não negaste a minha fé. Antipas era aquele tipo de cristão que ele é fiel nas suas convicções. Eu sei em quem tenho crido, eu não preciso ser enganado por ninguém. Então ele não negocia os seus princípios para viver, ele não negocia os seus princípios para angariar posição. Eu tenho visto, infelizmente, muitos cristãos negociando os seus princípios, porque está aí, mas de repente diz: eu vou sair daqui, vou lá e vou acolá, porque lá vai ter alguma coisa a mais, um lucro a mais. Meu irmão, fica na posição em que você foi chamado. Jesus te chamou aqui, fique aqui. Jesus te chamou ali, fique ali. Não importa onde Jesus te chamou, mas fique na posição onde você foi chamado. Né? Essa morte de Antipas, essa morte terrível que ele passou, hoje ela pode não ser física, como Antipas. Ninguém está sendo fritado em praça pública. Mas veja, quantas moral, né? Quantas ideologia, quantas vidas espirituais sendo fritadas nas mentiras, nas chamadas fake news. Hoje, meu irmão, é a coisa mais fácil. Se pega a fotografia ou o vídeo, a imagem de qualquer um de nós, e se cria um vídeo com inteligência artificial fazendo qualquer bobagem, das mais terríveis possíveis. E até que prove que tomada não é focinho de porco, meu irmão, já está feito estrago. Quantas reputações sendo assassinadas. Então nós não estamos sendo colocados em boi de bronze para ser frito, mas tem reputações sendo fritadas aí. Bom, quantos crentes sendo martirizados no seu trabalho, nas escolas, a Bíblia sendo proibida em ambiente escolar, em ambiente universitário, a palavra de Deus sendo proibida de pregar em muitos lugares, reputações que vão sendo assassinadas. Só que tem uma lição aqui: Antipas, ele não teve nenhum destaque, não há mais nada escrito sobre ele na Bíblia, ele não teve fama, mas ele teve firmeza. E Jesus olha para a nossa firmeza, viu? Ele olha para a tua firmeza também. Porque, por mais que nos tornemos
celebridades espirituais, mas não é isso que Jesus veio buscar, não, Senhor. Ele busca fiéis silenciosos. Não é celebridade espiritual. Eu, o Sérgio, como pastor, como líder, eu não temo o valente que vem me afrontar e brigar comigo e me pegar pelo colarinho e me querer me bater. Sabe quem eu temo? É eu falar uma palavra fora de contexto na hora errada para alguém que se magoa e vira as costas e diz: eu sou só um pequenino, mas eu vou conversar com o meu Senhor. Desse eu tenho medo, que vai lá dobrar o joelho e vai dizer: Jesus, o pastor Sérgio me ofendeu, me machucou, me humilhou na frente das pessoas. Eu temo, e por isso eu tenho dito aos líderes que estão comigo: corrija em particular e elogie em público. Se você fizer isso, você tem sucesso sempre. Sabe por quê? Porque não importa o tamanho do cidadão, da cidadã que você está conversando. Pode ser o mais novo convertido, pode ser uma criança, adolescente, pode ser um velho, um pobre, não importa. Se ele for fiel e você não fizer a coisa certa, ele é uma testemunha silenciosa e Jesus olha para as testemunhas silenciosas. Então, meu irmão, é melhor ser fiel no anonimato do que ser infiel no palco. Ali no palco, muitas máscaras vão cair naquele dia, de pessoas que se apresentam muito santo, muito bonito, muito bam, mas no dia em que Jesus chamar para cair as máscaras diante dele, algumas pessoas passarão vergonha, e não quero ser uma dessas. Então, vamos ser fiéis no pouco, porque no muito ele nos colocará. Para a gente começar a caminhar para o final, então uma terceira verdade, quando ele diz Antipas, minha fiel testemunha, tem uma expressão aqui, uma palavra que Jesus usa, porque ele pode dizer Antipas a testemunha. Antipas, o testemunho. Mas não, ele diz Antipas, minha fiel testemunha. Sabe quando Jesus diz, Antipas é meu? Satanás está batendo também no peito por aí, dizendo, fulano é meu. Viu? Fulano que mente com o microfone na mão é meu. Fulano que faz engodo para enganar o seu rebanho é meu. Satanás também faz isso. Mas eu quero, e eu sei que você quer também, que Jesus diga, esse é meu. Porque essa palavra Antipas, o nome de Antipas significa contra todos. E Antipas era isso mesmo. Ele se manteve contra tudo e contra todos no mundo que corrompia-se com a sua fé. Antipas manteve a sua fé, de modo que Jesus olha para ele e está ali. Ah, esse é meu. Aleluia. Não é bom Jesus olhar para você e dizer, esse é meu, esse é meu, eu quero que continue assim. Então, quando Cristo reconhece como minha fiel testemunha, ele está dando para Antipas uma honra suprema, meu irmão. Ser chamado de meu por Jesus é o sentimento de pertença que todos nós queremos. Andávamos desgarrados, tristes, infelizes, sem rumo, sem saber para onde ir, com a vida toda destroçada. Aí um dia, por misericórdia, dissemos sim para o apelo da cruz, beleza, tudo certo. Mas agora, meu irmão, agora eu não caminho mais a esmo, eu não caminho ao léu sem saber para onde vou. Aleluia! Há momentos na minha estrada, e se você está lendo o meu livro, você está entendendo o que eu estou falando aqui. Há momentos que eu me senti sozinho, há momentos em que eu me desesperei de algumas questões, só que quando eu me calei, ele olhou para mim e disse, ele é meu, somente te levanta porque eu te sustento pela mão direita. Aleluia. Irmão, o mundo pode te ignorar, mas Cristo te vê, e isso que importa.
Não entristeça teu coração. Não deixa Satanás enganar a tua alma, dizendo que você não tem valor, que você é isso, aquilo, aquele outro, que você não está à altura de A ou B. Você nunca vai estar à altura de ninguém. Ponha na sua cabeça. Você tem que estar na altura que Cristo te colocou. É ali. Quando Ele achar que você está apto, Ele te fará subir um degrau e talvez você vai olhar para baixo e vai ver que você está mais alto do que alguém. Não ache que você é melhor. Estenda a mão para alguém subir também, porque aquele que sobe hoje pode ser que vai estender a mão para você e subir amanhã. Aleluia! Então, Deus não mede tamanho de ninguém pela grandeza de púlpito, não, senhores. Ele mede-nos pela profundeza da nossa fidelidade. É isso que Ele está olhando para nós. Afinal de contas, você sabe que todo reconhecimento humano, ele é passageiro, passa, né? Pastor Arcelino Vitor de Mello, ele dizia para nós quando era presidente de Joinville: vai chegar um dia, viu, pastor? Vai chegar um dia que você vai estar numa cama e na cabeceira da sua cama, no criado mudo ao seu lado, você ainda vai ser crente, vai ter uma Bíblia, um copo d'água, uma porção de remédio para tomar com aquela água, talvez um paninho ou um lencinho, do lado da cama o seu chinelinho de pelúcia, e se tiver muita sorte, a sua esposa ao pé da cama dizendo: o que você precisa, meu velho? E esse é o fim da sua vida. Então não se deslumbre com as luzes da ribalta nesse momento que você está saudável, jovem, forte. Não. Seja fiel em todo o seu proceder diante de Deus. Porque Antipas nos ensina, para encerrar, é possível ser fiel mesmo no território do inimigo. A fidelidade custa caro, mas vale a eternidade, e Cristo honra pessoalmente aqueles que permanecem fiéis. Fique fiel, afinal de contas Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.